Olá, sexto ano, tudo bem? Deixa eu puxar minha cadeirinha aqui antes que eu caia, né? Que daí já caí numa videoaula, tal, do oitavo, mas não conta pra ninguém, de vocês não precisa, né? Chega de pagar mico. Daqui a pouco eu viro meme na escola. Bom, passei pra vocês na aula online, até coloquei no Tramax, que a gente faria alguns exercícios, então hoje eu convido vocês para participar da correção. Se você não fez os exercícios, o que eu te aconselho neste exato momento, já que você tem um tempinho aí, né? Você tem o privilégio da professora não estar olhando e vistando, né? Então a gente não vai mandar ocorrência. Você pode pausar o seu vídeo, abrir as páginas 52 e 58, resolver os exercícios que estão lá no Tramax, e aí depois você volta da play e acompanha a correção, certo? Pô, tá tão legal, né? Eu sou tão boazinha, olha só. Então, vamos lá primeiro para a página 52, onde eu pedi para fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4. Então a gente vai fazer a correção dele já. E ele está falando o seguinte: registre em seu caderno. Organize os fenômenos a seguir em duas listas, separando os que estão relacionados ao interior da Terra daqueles relacionados à atmosfera. Bom, então ele está falando de terremoto. O terremoto a gente já viu o que é. Aliás, a gente já viu tudo, né? Terremoto é quando a gente tem ali, então, pode ser um deslizamento lateral entre placas tectônicas, pode ser aí uma colisão entre placas, enfim. Os tsunamis a mesma coisa, só que eu tenho água em cima, então acontece geralmente embaixo dos oceanos. Tempestades vêm de cima, né? Vem da atmosfera. Lá na troposfera ocorrem, então, esses fenômenos atmosféricos. Erupções vulcânicas, então, afastamento de placas tectônicas, ele acaba derramando um pouco daquele magma, que chama lava agora, para fora, e a gente tem então um movimento que vem de dentro da Terra. Relâmpagos, atmosfera e chuva de meteoros, que também vem lá da atmosfera, tá? Então vamos separar aqui. A resposta de vocês deve ter ficado mais ou menos dessa forma, onde eu fui falando aqui que os fenômenos relacionados a eventos que ocorrem no interior da Terra, terremoto, erupção vulcânica e tsunami, como eu já havia comentado, e relacionados à atmosfera, tempestades, relâmpagos e chuvas de meteoro. Tranquilo, né, pessoal? Esse foi bem sossegadinho. No exercício número 2, ele diz o seguinte: analise as afirmações a seguir, identificando as que estão incorretas. Em seguida, reescreva-as, corrigindo-as. Aquelas que estão incorretas, claro, né? O núcleo interno da Terra é o local que tem a temperatura mais alta, se comparado às demais camadas do planeta. E por isso encontra-se em estado líquido. Opa! O núcleo interno é estado sólido, né? Então tem um errinho aí, porque aqui lá embaixo a última palavrinha é estado sólido. O manto é a região intermediária entre o núcleo e a crosta, formado por rochas sólidas e líquidas. Não, tá certo assim, não tá errado. Por quê? Porque o magma nada mais é do que a rocha derretida. A rocha nada mais é do que o magma endurecido, né? Do que o manto endurecido. Então, não tá errado não, tá certo. A crosta é a camada mais fina e mais quente. Ai, se fosse mais quente a gente já estaria morto, né, gente? Como que a gente ia conseguir ficar aqui? Não é a mais quente, é a mais fria, onde se encontram as rochas que vemos na superfície. Então, olha só como é que ficou. Vamos lá. O núcleo interno da Terra é o local onde tem a temperatura mais alta se comparado às demais camadas do planeta, mas encontra-se em estado sólido, ok? Aqui eu tinha falado que não estava errado, não, porque realmente rochas sólidas e líquidas é a mesma coisa, né? É um manto aí no estado sólido, no estado líquido, então tá tudo certo. E a crosta é a camada mais fina e mais fria da Terra. Se fosse mais quente, a gente não conseguiria viver na crosta terrestre, ok? Pode ser que essas afirmações às vezes elas sejam um pouco duvidosas assim, mas acho que também não teve maiores problemas, né? Vamos para o exercício número 3. Descer um pouquinho aqui para vocês. O que é a atmosfera e do que ela é formada? Bom, a atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Aliás, eu tenho um planeta Terra aqui muito legal, vou mostrar para vocês. Eu não sei se eu já levei, eu ia levar para a sala de aula agora, né? Olha que bonito. Esse planeta Terra, ele é chique, deixa eu ligar aqui para vocês verem. Ele acende, eu gosto muito de dar aula com ele. Olha que bonito, gente. Gostaram? Minha Terra, né, gente, ó. Então, quando a gente for falar um pouquinho, que a gente precisa estudar o planeta Terra, tem aqui o nosso planetinha. Eu peguei ele especialmente para gravar algumas aulas para vocês.
A camada atmosférica é toda aquela camada de ar que envolve, então, o planeta Terra, tá? Toda a camada que está aqui ao redor do nosso planeta é chamada de camada atmosférica. E do que ela é formada? Bom, basicamente muito nitrogênio, né? Tem cerca de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, quase 99% dos gases é o nitrogênio e o oxigênio. E depois a gente tem gás carbônico, a gente tem vapor de água e alguns gases nobres, ok? Como o hélio, por exemplo, pode estar presente aí na camada atmosférica, tá bom? Podemos indicar com precisão onde ela começa e onde ela termina? Bom, ela começa na troposfera, né? Aqui onde a gente tá, dentro da Terra, não dá para o ar entrar lá, né? Então, a camada de ar que envolve a Terra é aqui na troposfera, na crosta. Mas onde ela termina, não dá pra gente indicar com precisão. A gente sabe que a última camada é a exosfera, mas onde ela termina, eu não tenho um limite, tá? Vamos ver então qual que é a resposta sugerida aqui. Na atmosfera, a camada gasosa que envolve a Terra, formada por ar, uma mistura principalmente de gás nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vapor d'água. Ele não fala dos gases nobres, mas pode colocar também, que eu tenho certeza que está lá na camada atmosférica. Ela começa sobre a superfície, mas não é possível indicar com precisão o seu término. Tranquilo também essa, né? O conceito de camada atmosférica é muito fácil. E vamos no exercício número 4, que ele fala, descreva as principais características das camadas da atmosfera, citando a faixa de altitude, que aproximadamente as delimita. Então, quer saber qual é o tamanho aí, mais ou menos, dessa camada? Bom, a troposfera, ela vai até mais ou menos, é sempre assim, a altitude, então, de novo, eu já dei essa aula para vocês. Eu pego o nível do mar e vou colocar e vou medir para cima, tá? Então eu tenho mais ou menos 20 quilômetros na troposfera. A troposfera é a camada que nós estamos, onde ocorrem os fenômenos atmosféricos, onde nós vivemos, o ar é mais concentrado, tudo na troposfera, ok? A exosfera é a última camada, então ela está acima de 600 quilômetros. O ar é extremamente rarefeito, né, nessa camada. E ela não tem uma delimitação, ela não tem um fim. Ela começa a partir de 600 km, mas ela não tem um fim. A mesosfera é a camadinha do meio ali que a gente fala, que é onde ocorrem os fenômenos de estrelas cadentes, né? E ela vai aí entre mais ou menos uns 50 a 80 quilômetros, a mesosfera. A estratosfera, ela vai de 20 a 50 quilômetros. Na estratosfera é onde ocorre aí é onde nós temos a camada de ozônio, tá? A estratosfera, ela é uma camada extremamente importante porque a camada de ozônio, ela nos protege contra os raios solares. Lembra que eu falei isso na última aula, que é bem importante também? E a termosfera é uma camada que a gente tem temperaturas altas, né? Ela vai aí entre os 80 e os 600 quilômetros. E nessa camada a gente tem alguns fenômenos que são conhecidos como a aurora boreal, certo? Então vocês devem ter colocado algumas coisas aí relacionadas a isso, né? Agora, se vocês não conseguiram acompanhar aí tudo que eu fui falando, dá um pause no vídeo, copiem direitinho, ou então vocês vão lá no livro, naquela tabelinha que ele mesmo propõe pra gente, onde ele coloca ali as principais características de cada camada. Tá? Mas eu acho que deu para acompanhar, senão é só um pause para poder corrigir. Ok? Bom, o próximo exercício, então agora a gente vai mudar, a gente vai sair da página 52 e nós vamos lá para a página 58. Então deixa eu mudar aqui, que eu tinha pedido para vocês fazerem a 58 também. Então deixa eu ir lá, vamos lá. Página 58. Aqui, ó. Tem outras atividades relacionadas ao nosso último assunto, né? Que foi a formação do planeta Terra, que também é um assunto bem legal. Bom, aí ele fala o seguinte, eu pedi para fazer aqui, ó, os exercícios 1, 2, 3, 4, 7 e 9, tá bom? Então a gente vai corrigir todos eles e aí a gente encerra essa aulinha. Bom, o exercício 1 diz o seguinte, identifica as afirmações incorretas e corrija-as. Então ele fala, ó, a formação da Terra pode ter ocorrido a partir do material proveniente dos restos de uma estrela. Eu falei para vocês que alguns cientistas acreditam que onde é a nossa Via Láctea, né, onde é a nossa galáxia aqui,
tinha uma estrela muito grande que ela ficava ali e ela morreu, ela explodiu, pum, né? E essa explosão liberou muita poeira, liberou muitos gases e o encontro, muitas rochas, o encontro de tudo isso deu origem então a novos sistemas. E um dos sistemas é um sistema solar. Então a gente acredita assim que a formação da Terra pode ter ocorrido a partir da formação de material proveniente do resto da explosão dessa estrela. Então essa afirmação está correta. Na B, ele fala assim, ó, a Terra era muito quente no início, mas após alguns milhares de anos já tinha esfriado completamente. Não. Se a Terra tivesse esfriado completamente, a gente não teria manto quente, né? A gente não teria núcleo quente, ok? Então ela não esfriou por completo. C. O fato de as camadas internas da Terra serem ainda muito quentes é um indício de que o planeta já teve altas temperaturas em sua superfície. Ok. A gente acredita que o resfriamento ele veio da superfície para o centro, tá? Então, realmente, o fato das camadas internas serem muito quentes nos leva a crer que a parte externa do planeta Terra também era muito quente. Bom, a D de dado diz o seguinte, os oceanos começaram a ser formados a partir das primeiras chuvas que aconteceram por conta dos gases e do vapor d'água vindos fora da Terra. Não. Não veio fora. Os oceanos primitivos, eles começaram a ser formados pela água que veio dentro de meteoros. Mas, ó, vamos lá, vamos focar nessa frase. Ele fala assim, ó, os oceanos começaram a ser formados a partir das primeiras chuvas que aconteceram. Beleza, por conta dos gases e do vapor d'água. Não é vindo de fora da Terra, eles vieram da atmosfera primitiva, né? Aconteceram tempestades muito importantes, a gente viu até no vídeo que vocês falaram, que vocês já assistiram o vídeo por muitas vezes, então vocês lembram das tempestades. As tempestades não vinham de fora da Terra, era a própria camada atmosférica primitiva que estava ali, ocorrendo um monte de combinações, enfim, a aproximação do satélite natural, da Lua, que tinha um campo gravitacional muito grande, né? Então influenciava muito nesse efeito aí de marés e ondas muito gigantes, o movimento de rotação da Terra aí, né? Então esse movimento de rotação aqui, ó, que ele era muito rápido, então um dia durava cerca de 6 horas, era uma coisa de louco, né? Então tudo isso acabou influenciando para as tempestades, não veio de fora não, isso tá errado. A Terra provavelmente se formou antes do Sol e dos outros planetas do Sistema Solar. Não. A gente acredita, para falar a verdade, que o Sol tem aí mais ou menos uns... Olha, eu já li tantos livros que falam assim, ó, 13 milhões de anos, 10 milhões de anos, 5 milhões de anos, a mesma idade da Terra. Eu acredito que o Sol existiu um pouquinho antes, tá? Uns 5 milhões de anos. E aí depois veio a Terra, vieram, na verdade, todos os outros planetas se formaram simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, todos os planetas, a gente acredita que tenham 4,6 bilhões de anos, tá? Mas o Sol, uns 5 bilhões de anos aí. Então, a Terra não tem como ela ter se formado antes do Sol. Pode ser que todo mundo se formou junto? Pode. Tem aí alguns indícios de que o Sol se formou primeiro, mas são, assim, de novo, investigações, nada comprovado, tá? Então, como é que ficou essa correção aqui? Vamos ver a formação do planeta Terra. Lá, a primeira que eu falei que estava certa, que a Terra pode vir a partir proveniente da estrela, ok? Já tinha esfriado completamente? Não, só a parte mais externa que se esfriou. Aqui eu falei que estava certa. Na D de dados, oceanos vindos de fora da Terra, não, ó, vieram da atmosfera primitiva. E a E de elefante, a Terra provavelmente se formou antes do Sol. Na verdade, não. Ela ou se formou no mesmo período, ou o Sol se formou um pouquinho antes aí da formação do planeta Terra, tá? Por que a gente acredita nisso? Por causa do campo gravitacional. O Sol é gigante, e aí toda essa poeira que estava ali espalhada ao redor foi sendo atraída pelo campo gravitacional, pela força de gravidade que o Sol tem, e foi atraindo esses corpos para orbitar ao redor dele. Por isso que a gente acredita que o Sol surgiu antes, né? E essas coisas foram surgindo depois. Ou tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, tá bom?
Bom, agora o exercício 2. Vamos lá, o exercício 2. Bom, quais são as principais teorias para explicar a origem da água na Terra? Existem duas teorias, tá? Uma das teorias é que a água ela veio dentro de meteoros no estado sólido, e aí quando esses meteoros atingiam o planeta Terra, essa água era liberada, claro que foi gota por gota, né, pessoal? A gente tá falando de coisas assim, às vezes é até difícil de imaginar, mas, né, que a Terra veio da poeira e que gota a gota encheu o planeta Terra, mas foi isso que aconteceu, aí são as ideias mais bem aceitas, né? Então a gente acredita que a água pode ter vindo dentro desses meteoros, e existe um grupo de cientistas que acreditam que a atmosfera primitiva, ela tinha gases, né, que sofreram aí algumas combinações químicas e formaram moléculas de H2O. Por quê? Porque tinha o oxigênio que vinha do gás carbônico e tinha o hidrogênio que vinha aí de outras substâncias, né? Em algum momento eles acreditam que por conta de altas temperaturas, algumas coisas foram sendo desfeitas e o hidrogênio junto com o oxigênio foi se combinando, né? E essa combinação gerou a molécula H2O. E isso foi aí enchendo os oceanos primitivos. Então, assim, não dá pra gente falar com certeza foi isso, né? Essas coisas são bases científicas que ainda estão em investigação. Mas vocês lembram que eu dei aula para vocês de quinto ano dos amiguinhos, né? Que tinha a afinidade aí da água. Acho que até usei o exemplo da água, né? Então, os elétrons do hidrogênio chegaram perto dos elétrons do oxigênio e aí eles acabaram se combinando, formando moléculas novas, né? Então, é mais ou menos isso que alguns cientistas acreditam, tá bom? Bom, o exercício, então, quais são as principais teorias para explicar a origem da vida? Então, alguns cientistas acreditam que ela se formou no interior do planeta Terra e ela foi expelida para a superfície. E a outra diz que a água foi se acumulando, trazida por asteroides, o gelo dentro dos asteroides e cometas, tá bom? Como a formação do sistema solar se iniciou? Acho que a gente já fez uma resposta bem parecida com essa, né? O sistema solar, a gente acredita que ele veio aí de a grande explosão de uma estrela. A gente já falou sobre isso hoje e não tem muito como fugir desse assunto. Então, assim, o universo surgiu com o Big Bang, que é a grande expansão aí de alguns gases, algumas poeiras. Ninguém sabe o que aconteceu ao fato, sabe-se o que aconteceu, mas não o que e o que existia antes, né? Então teve uma grande expansão aí de uma concentração de gases e poeiras que existia e que isso foi se juntando. Então a gente acredita que formou-se uma estrela inicial muito grande e que depois dessa estrela inicial muito grande ela sofreu aí a morte, ela explodiu, né? E aí formou-se um buraco negro gigante, que é o centro da nossa galáxia, e a partir dessa poeira toda que ficou espalhada, formou o sistema solar, tá? Então a gente já falou sobre isso, tá? A gente já tinha comentado numa outra questão aí, que eu não lembro qual que foi, mas eu lembro que era bem parecidinha. O exercício 4 e o 7 agora, quais materiais foram responsáveis pela formação dos planetas e de outros corpos celestes do sistema solar? Acabei de falar, ó. Materiais, do que é formado, do que a gente fala? Poeira cósmica, acabei de falar. Vocês acreditam que a Terra veio da poeira? Então, assim, é rocha, poeira e gelo, né? Não tem outra coisa que a gente encontre indícios aí que existe no espaço sideral. Então, a gente sempre fala de poeira cósmica, a gente sempre fala de gelo, né? A gente sempre fala... e gases também, claro, né? Porque... A grande expansão cósmica foi de poeira e gases, tá? Mas a gente sabe que, por exemplo, os anéis de Saturno, a gente tem aí a água no estado sólido, é formado por poeira e por gelo, ok? Então, são coisas bem interessantes da gente poder depois conhecer. O exercício número 7, ele fala o seguinte: na história da Terra ocorreram diversas transformações, sendo que algumas delas ocorreram durante milhões de anos, até que ela chegasse ao estado atual. Você acha que o planeta continua se modificando ou está estável? Há alguma evidência disso? Pessoal, não tem como o planeta estar estável, né?
O planeta, a gente veio estudando tudo isso nesse capítulo, que ele está sofrendo transformações constantes. E existem muitas coisas que provam isso pra gente diariamente. Por exemplo, tremores de terra, erupções vulcânicas, né? Então, esses movimentos, eles vêm do centro da Terra. Então, é óbvio que ela está em constante transformação, tá? Então, se você for justificar, você vai falar exatamente sobre isso, por causa de alguns movimentos que a Terra faz. Então, as placas tectônicas, as placas litosféricas estão ali, em cima desse manto que é líquido, e elas podem fazer movimentos, né? Então, tudo isso evidencia que a gente tem, então, uma transformação constante do planeta, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o exercício número 9, que eu pedi para vocês também. Então, vamos lá no 9, que é uma tirinha. E ele fala, observe a tirinha a seguir e depois responda as questões. Aí ele fala assim, ó, acho que o mundo é redondo. Aí o cara faz assim, é mesmo? Aí ele olha e vê tudo plano. E fica com aquela cara de interrogação. Onde ele tá vendo isso? E aí ele fala, vou levar você a um oculista. E aí o menino fica sem entender, né? Aí ele fala assim, quais são as opiniões das personagens da tirinha sobre o formato da Terra? Bom, o menino acha que a Terra é redonda. E ele, obviamente, por ter olhado a Terra plana, acha que a Terra é plana, é o que ele tá vendo. Se você fosse o garoto, quais argumentos usaria para convencer a outra personagem? Ah, tem vários argumentos, né, pessoal? Assim, a gente pode falar, lembra do campo de visão da menininha lá no livro que eu falei pra vocês? É difícil nessa época aí você falar assim, olha, as constelações você pode usar aqui, você pode ver aqui, mas não pode ver lá. Então você tá aqui no hemisfério sul, você vê uma constelação, no hemisfério norte você vê outra. Porque nessa época aí, provavelmente, eles não tinham espaço para poder ir de um lado para outro, né? Eles não tinham, não espaço, eles não tinham como se locomover de um hemisfério para outro. Quer dizer, até tinha, através de navio e tal, né? Embarcações, mas era mais difícil. Mas a gente pode falar a projeção de uma sombra, como fez Eratóstenes, né? A gente pode fazer aí uma varetinha, tal, num lugar, e depois um lugar um pouco mais distante, que já deu uma diferença. Não precisa ser 800 quilômetros de distância, como Eratóstenes fez, mas 100 quilômetros já faz uma diferencinha, né? Então, a gente pode falar aí para ele sobre a visualização de constelações em diferentes lugares, que não seria muito adequado para essa época, ou então a sombra, tá bom? Seriam dois argumentos fortes aí que dá pra gente convencer a personagem. Bom, então a resposta ficaria mais ou menos assim. O personagem adulto acredita que a Terra é plana e o garoto acha que a Terra é redonda. E a resposta pessoal, como eu disse pra vocês, é que ele também fala das constelações, fala da varetinha, da sombra, como fez Eratóstenes, tá bom? Bom, então a nossa videoaula de hoje era a correção dos exercícios. Se vocês ficaram com alguma dúvida, anotem, por favor, que na nossa próxima, então, aula online, a gente já faz toda a dúvida e a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, mentira que a nossa próxima não é online nada, porque essa aula é de quarta-feira, dia 15/4, e aí tem um feriado, e que a gente não vai ter aula online, mas a gente vai ter aula gravada. Então a sequência dessa aula é uma aula gravada que é na próxima quarta-feira só. Me esqueci. A gente tá tanto tempo em casa que a gente acaba se esquecendo que não dá pra sair de casa pra lembrar que tem que ficar em casa, não é mesmo? Bom final de semana a todos vocês, pessoal.